São 10 horas e 52 minutos. Estamos aqui ao vivo para bater esse papo com você, agora recebendo a Gabi Estrela. A Gabi é astróloga, é oraculista, estudiosa de diversos assuntos. Hoje vem para falar com a gente sobre as terapias holísticas. Aliás, elas têm cada vez mais crescido, recebido um número muito grande de pessoas interessadas em se tornar terapeutas e outras interessadas em passar por essas terapias. Então nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o caminho do curador, que é isso que um terapeuta holístico é. Ele contribui com a cura da mente, do emocional, do energético. Então bora bater um papo. Tudo bem, Gabi? Bom dia, Edu. Bom dia. Gratidão mais uma vez por eu estar aqui. Eu que agradeço sua vinda, sempre uma alegria. É uma alegria, uma satisfação tremenda estar aqui, é uma alegria para mim, gratidão pessoal de casa. E hoje a gente vai falar sobre o caminho do curador, quais são os chamados, quais são as responsabilidades, né? Porque realmente requer não só atender a missão da nossa alma, mas também carrega muita responsabilidade, né? E essa responsabilidade, Gabi, como lidar com isso? Porque tem muita gente que, se não tomar cuidado também, acaba pegando o problema do outro para si, né? Sim, exatamente, Edu. Por que a pessoa acaba pegando o problema do outro para si? Existe uma síndrome da salvadora, você já ouviu falar? Já. É aquele tipo de pessoa que está sempre muito disponível a tratar, a solucionar, a resolver a vida do outro. E muitas vezes, ao fazer isso, aquela pessoa para de olhar para si. Então, geralmente, é aquela mulher maravilha, que resolve tudo, resolve o problema do marido, das crianças, da casa, de tudo. E da vizinha, da mãe, de tudo à sua volta, né? Ela acaba sendo muito centralizadora. E aí o que acontece? Aquela pessoa fica fadigada, cansada, não consegue produzir, não consegue olhar para si. Então o caminho do curador, ele não acontece sem esse olhar interno primeiro, né? Então, muitas vezes a gente tem esse ímpeto de cuidar, de zelar, de entregar soluções, mas não pode se esquecer desse cuidado que precisa ter consigo mesmo, de atender às próprias necessidades, de buscar o autoconhecimento, porque se a gente não tem isso, como a gente vai entregar um caminho de solução alternativa para uma outra pessoa, né? E aí, sem contar que a questão energética ela é muito importante. Então, se você não está com um campo bem protegido, que vai sustentar um campo vibracional elevado, é de fato a manutenção do autocuidado em todos os níveis, seja mental, emocional, espiritual e, sobretudo, de postura, né? Que vai fazer com que essa pessoa se sinta protegida e energeticamente capaz de exercer, né, essa função que é muito bonita, mas requer realmente um cuidado muito importante também. Ou seja, a responsabilidade não é só em relação ao paciente, a pessoa que está se tratando, mas é em relação a si mesma também, né? Para não exceder os limites, não pegar problema do outro para si, né? Principalmente quem tem essa tendência, então, tem que se policiar mais. Tem que se policiar mais. Por quê, Edu? A nossa maior proteção é o nosso campo vibratório. E como a gente cuida disso? A gente cuida do nosso campo através da qualidade dos nossos pensamentos, de como a gente se posiciona diante da vida. Então, se a gente não tem, ela vai muito além da conduta do não pegar o problema do outro para si e ficar sobrecarregado, mas de uma conduta íntegra no dia a dia. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que a companhia espiritual daquele curador seja uma companhia elevada. Como, por exemplo, não adianta eu servir os meus consulentes, abrir o tarô, ou olhar o céu, enfim, não importa, aplicar reiki, apometria, constelação, se na minha prática diária eu não tenho integridade. O que vai acontecer? Eu vou atrair espíritos zombeteiros, eguns,
várias energias e eu, por consequência, por estar com o campo mais suscetível a ataque, por eu estar no dia a dia vibrando uma vibração mais densa, a qualidade do meu atendimento é comprometida, porque eu posso estar sendo influenciada, né, por essas questões que eu estou falando agora, que acabam comprometendo o atendimento. Então, a pessoa que está se propondo a ser um agente de luz na vida do outro, ela precisa de vigilância 24 horas por dia, porque não é na hora que bate, entre aspas, né, o pontinho ali, no sentido de abrir o meu deck, vou começar a atender, fechei o deck, então eu posso ser mentirosa, posso ser falsa, tem que ser coerente, né? Porque as nossas companhias espirituais, elas são de acordo com a afinidade vibracional, né? Então, por sintonia, a gente vai conseguir acessar guias e mentores mais elevados, porque a gente está se propondo a viver uma vida íntegra. Então, não adianta você que quer ajudar as pessoas, que quer tem esse chamado de realmente de contribuir com o outro, se você ainda não age de uma forma coerente, porque isso vai te prejudicar muito. E aí que tem aquela coisa, né, de muitas pessoas quando atendem, falam assim, nossa, um atendimento eu fiquei exausto, não consegui mais trabalhar, não consegui dormir, tem pesadelo, se sente sobrecarregado, e foi ali às vezes 40 minutos de cartinha. Mas qual que foi o erro? O preparo da pessoa, dele. Exatamente, porque assim, não adianta também ter uma mesa incrível, espetacular, com adagas, cristais, incensos, bola de cristal, ter um congá ali onde você vai atender, se a sua conduta diária é falha. Pois é. Então, o primeiro olhar do curador é para si e a vigilância em relação à postura no dia a dia. É fofoca, é sair da consulta, ficar falando, nossa, eu atendi uma pessoa assim, 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 tinha esse problema, tinha aquilo outro. Não pode, então, não pode de jeito nenhum. Né? É essencial, né? Sobre tudo que é tratado ali fica, né? Não pode ser levado para fora, compartilhado, nada disso. Assim, salvo exemplos, pessoas que de repente dão aula, né? Dou uma aula de tarô, de baralho, alguma coisa, eu levo ali um exemplo para os alunos sem citar nome aos bois, só para poder explicar como que funcionou, né, aquela interpretação, né? Mas nesse caso, Edu, é uma pessoa que está contribuindo para o processo de outras pessoas se tornarem, né? E é claro, falar de exemplos, mas o sentido é do não ficar... Não expor o outro. Não expor o outro, mas também não ficar trazendo o que foi tratado naquele campo para a vida dela. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, a pessoa atende um consulente que está muito carregado, muito denso energeticamente, e depois fica conversando sobre isso com pessoas que não tem nada a ver. E aí, o que acontece? Ela está atraindo aquela energia para si. Exato. Então, é uma falta... conectando. Está se conectando ali, né? E assim, às vezes é porque a pessoa fica... porque fica maravilhada com algumas coisas, né? Tipo, nossa, aconteceu isso, eu vi aquilo. Né? Por exemplo, na apometria é incrível, porque você entra no campo do outro, você vê um monte de coisa, você começa a ter experiências espirituais muito impactantes e você quer, às vezes, comentar sobre aquilo. E o que acontece quando você comenta de algo? Você traz aquela realidade que foi vivida para a sua vida. Você se conecta e traz aquela energia. Exatamente. Pro seu campo. E aí você fez um trabalho gigantesco de desobsessão e trouxe para sua casa. Pois é. Porque você deu luz, você falou. A questão do oraculista, principalmente, na fala, ele carrega o dom da profecia. Então, nós que nos dispusemos a viver, né, dessa missão, temos que ter muita responsabilidade com aquilo que a gente fala, porque isso se manifesta. Né? Isso se concretiza. E aí, se a gente fica trazendo o que foi vivido, não só pela falta de ética no sentido da fofoca, mas acaba acontecendo uma invasão realmente a gente acaba traindo uma invasão para o nosso campo que não precisava trazer. Então, também é uma questão de proteção, esse sigilo. De autoproteção. De autoproteção. E as pessoas não sabem disso. Agora, Gabi, quando a gente fala de terapias holísticas, hoje em dia tem um leque muito vasto. Você comentou aí constelação sistêmica, reiki,
Muita gente considera também as tiradas oraculares, né? Sim. Também como forma terapêutica, porque além do sentido divinatório, tem gente que trabalha com tarô terapêutico, por aí vai. Você poderia comentar um pouquinho para o pessoal quais são algumas das modalidades mais conhecidas, como que elas atuam? Porque isso pode até contribuir para a pessoa que está querendo fazer um curso, desenvolver esse lado, sentir um chamado, mas ela não sabe com qual desses métodos ela tem mais afinidade. Claro, Edu, vamos lá. Eu comecei pela astrologia, né? Assim, profissionalmente. Mas, geralmente, um curador, ele começa a buscar soluções para si. Tá, é assim o começo, né? Da maioria. Assim é o começo da maioria. Então, dividindo um pouquinho da minha história, eu já vou entrar nesse contexto, né? Quando eu tinha 18 anos, eu comecei de forma muito autêntica, muito livre, a buscar, a conhecer um pouco mais os mistérios. Estava passando por um fim de relacionamento, uma coisa assim, aquela coisa maluca, 2 anos atrás. Né? E aí eu me encantei com a Umbanda, comecei a conhecer, a mergulhar, né? E depois associando com os estudos espíritas, que eu sou muito intelectual, né? Nesse sentido, eu preciso de livro, eu preciso de estudar. Sim. Então, o espiritismo ele tem uma gama gigantesca de literatura, coisa que a Umbanda carece um pouco, tá? Agora, com grandes nomes sendo construída, né? Mas é algo mais recente. Mas é algo mais recente mesmo. Então, em paralelo a isso, eu fui estudando, só que o que aconteceu? Dado um momento, eu entendi que não existe espiritualidade sem autoconhecimento. Porque uma coisa a gente quer buscar, acaba acontecendo por não saber que a cura vem daquele médium, que a cura vem daquela igreja, que a cura vem daquela situação externa. Mas não, a cura vem do ganho de consciência, da reforma íntima e da transformação da postura no dia a dia. Por isso que eu estou frisando tanto isso. Mas o que geralmente acontece? A pessoa ela vai buscar... A intuição da pessoa vai chegar. Se ela vai para o lado mais espiritual, se ela vai para o lado mais energético, se ela vai para o lado mais filosófico, né? Então aconteceu de eu começar pela questão mais espiritual mesmo. Depois, na pandemia, eu comecei a pensar que o trabalho que eu exercia não dava para fazer só pela questão do dinheiro, porque de formação tradicional, eu sou farmacêutica. E aquilo não estava mais me preenchendo. Então, esse é um dos pontos também. A afinidade eu estou sentindo que eu preciso buscar, estou precisando daquilo. Isso que eu faço hoje não está me preenchendo mais. E aí, não existe um caminho que vai servir para todo mundo, a não ser o da própria experiência. E aí, eu comecei a buscar. Fiz constelação, reiki, tudo que tinha... chegando para mim, eu comecei a mergulhar. Mas quando eu contratei uma astróloga para ler o meu mapa, foi incrível, porque assim, 15 minutos de leitura, a minha mente assim deu uma bugada, porque eu falei, é isso que eu vou fazer da minha vida. Tá aqui. Então, a pessoa, ela tem que se expor às oportunidades de terapias, porque vai ter um chamado. Quando eu fiz barra de Axis, ali eu falei assim, nossa, achei esse conhecimento muito interessante. Mas na hora de eu aplicar, eu falei, nossa, não estou achando que isso é para mim. Eu gosto mais daqui de receber do que de entregar esse servir. A astrologia, não. Essa você já gosta de realizar eu já a entrega. Cheguei e falei assim, é para mim. Se identificou. Me identifiquei. Então, as pessoas que têm esse ímpeto, esse chamado de falar, nossa, eu quero ajudar as pessoas, eu quero entregar soluções, eu quero, né, poder contribuir genuinamente para a melhora da vida do outro, geralmente ela vai para o caminho da cura, do terapeuta. Mas como você vai fazer isso? Se exponha primeiro a essas terapias, porque tem gente que vai precisar mais de contato, então ela vai trabalhar com uma massagem, o reiki vai precisar ali, né, de um pouco mais realmente de toque. Tem pessoa que prefere um pouco mais de distância, nem ter tanto contato, nem ter tanta troca, então talvez uma terapia mais energética, uma radiestesia, que você nem precisa conversar com a pessoa. E vai ter gente, como no meu caso, que precisa do olho no olho, da troca, do diálogo ali, mas eu não sou tanto de ficar... Do toque. Do toque. Então, assim, ser uma terapeuta corporal não funcionaria para mim, mas eu amo receber. Sim. Né? Então, o caminho do curador, ele é muito do autoteste, né? De se aventurar, de fazer
as terapias, né? de experimentar. E aí, com certeza, a pessoa ela vai começar a entender a afinidade do que ela poderia estar exercendo e não só recebendo, né? E uma das formas também que eu enxergo que é fascinante são os oráculos. E o começo do oráculo, a gente pode ir do mais fácil para o mais complexo. Então, por exemplo, nós temos o baralho cigano, que, gente, é tão objetivo, é tão simples, mas ao mesmo tempo tão assertivo, tão objetivo, que se a pessoa ela não tem um tempo agora para se dedicar de anos de estudo como é o tarô, porque se você estudar a vida toda o tarô ainda tem coisa para ser aprendida, não que o baralho cigano não tenha, né, essa quantidade também de conteúdo a ser explorado, mas é mais fácil de você assimilar. Então você pega a experiência do baralho cigano no final de semana. Um é mais simples, o outro é mais complexo, né? Sim, pela sua própria estrutura. Então, assim, vai lá, tenta. Inclusive, eu posso ser a orientadora de vocês. Tá dando aula, Gabi? Tô dando aula, tô dando curso de baralho cigano. E é uma ferramenta simples, objetiva, que a pessoa já vai entender. Nossa, o universo oracular funciona para mim ou não funciona. Quem quiser fazer aula com você, como é que é? É online? São aulas gravadas ou ali conversando ao vivo? São várias possibilidades, né? Vou fazer agora em Franca um curso intensivão presencial, mas também faço aulas particulares. Então, se você quiser ter uma mentoria, eu te ensino as 36 cartas, te conto a história do tarô, passo também o que você precisa ter como conduta ética no seu atendimento oracular, todos os detalhes que eu faço na minha vida eu passo para vocês. Isso pode ser particular e também tem a condição de fazer com as aulas gravadas, que eu vou subir agora também para a Hotmart. Então, está disponível, quem quiser aprender tem condição, seja presencial, seja online, seja particular, seja em grupo, a forma que mais tocar o seu coração, você me procura, que eu te mostro quais são, né, as oportunidades em questão de dias, valores, formas. Inicialmente só baralho cigano ou tarô também? Eu posso dar aula dos dois. Agora, o curso de formação, assim, de baralho cigano. As aulas de tarô eu dou particular, como se fosse um plantão de dúvida. Então, se você já é oraculista, tarólogo, Gabi, eu quero treinar uma jogada, eu tenho dúvida na mandala astrológica, como é que eu faço o jogo da cruz celta? Você vem comigo. Gabi, não estou conseguindo ter muita clareza na associação, na leitura das cartas. Vamos fazer uma aula? Eu estou disponível também. Perfeito. E também de astrologia. Então, se você é astrólogo, eu tenho dúvida de trânsitos, me ensina? Te ensino. Eu quero aprender o mapa do ano fantástico, como você faz. Você me manda mensagem, a gente agenda também. Então, galera, esse é o contato para você falar com a Gabi, tanto para aulas, como também para você que quer apenas uma leitura para poder orientar a sua vida, recalcular a rota, uma leitura de oráculo ou, de repente, de mapa astral. Nesse número, o WhatsApp é o 11 9 7993 1573. Então, repetindo, 11 9 7993 1573. E o Instagram é o Aprendendo com as Estrelas. Esse é o @ dela, siga lá, tá? Agora, a gente falou muito, né, Gabi, sobre a questão da pessoa buscar qual método, de repente, se aplica para ela exercer esse lado enquanto curador, né? Se tornar terapeuta holístico, que é experienciando. O mesmo vale, né, para a pessoa que está buscando um tratamento com uma terapia holística, não sabe por onde começar. Talvez a pesquisa, né, barras de Axis funciona assim, constelação sistêmica funciona dessa outra forma, aromaterapia de tal jeito. A pessoa precisa ir buscar, né, também, não só acreditar ali no que falarem ou sugerirem, Sim. né? Precisa realmente fazer, se expor, né? Buscar várias frentes, mas também se questionar, tá? Eu, Gabriela, nos meus atendimentos e também nas minhas aulas, eu falo, se não faz sentido para você, procura, contesta.
Não aceita de primeira. Porque o que acontece, Edu? Muitas vezes a gente se coloca, né? A gente está numa situação tão embaraçada, quando a gente está passando por uma dificuldade, que a gente só precisa de uma luz. E aí, a primeira pessoa que aparece, a gente acha que tem condição de nos salvar. E a gente leva aquele conteúdo daquela pessoa como a única verdade da vida. E não é assim. Por quê? O processo de autoconhecimento, ele tem começo, meio e meio, ele não tem fim. Então, não vai ser uma sessão de qualquer coisa que vai solucionar a vida daquele consulente. Então, é importante a pessoa ir com essa consciência, né, de que ela não vai sair de lá absolutamente renovada, porque são muitas camadas da cebola para descascar, né? E também o próprio mapa astral mostra para a pessoa o que faz mais sentido para ela. Uma pessoa com muito peixes no mapa, a questão energética, ela não precisa compreender muito porque ela vai ter mais soltura. Agora, uma pessoa que tem muita terra no mapa, ela vai precisar de algo um pouco mais palpável. Então, faz essa análise. Né? O que você gosta mais? Você gosta de algo realmente muito mais abstrato? Vai para algo que você não precisa de muitos porquês. Se é uma pessoa um pouco mais analítica, vai em alguma terapia onde você consegue consultar a fonte do que foi tratado. Então, assim, e devagarzinho, ambas vão se misturando, né? A gente vai se permitindo um pouco mais. Então, por exemplo, para mim, a astrologia e o tarô, o baralho cigano, teve mais conexão porque eu consigo estudar sobre isso. Né? Não que as outras não teriam condição. Hoje, por exemplo, somente agora que eu estou estudando apometria. Mas por quê? Porque para mim, como que em 1, 2, 3 eu estou do outro lado? Como que é isso? Então eu preciso de um pouco mais de respostas. Mas tem gente que não precisa. Então é muito da auto-observação. Né, do que vai fazer sentido e, de fato, se permitir. E ir com a intenção, ir com o coração aberto e não para testar o profissional ou a ferramenta. Esse é um ponto muito importante. Se você está buscando ajuda, receba a ajuda de coração aberto. E não, deixa eu pagar aqui uma sessão para ver se isso funciona. E aí você já vai com as barreiras lá em cima e nada vai funcionar para você. Né? Então, assim, como você se sente acolhido? Você se sente acolhido sendo ouvido? Então você busca uma terapia onde existe uma escuta ativa, onde existe uma troca. Você não gosta muito de se expor? Então se coloca numa terapia que você não vai precisar falar muito. No caso da apometria, você não precisa falar o que o campo vai trazer. A mesa radiônica, olha, se eu estou com um problema aqui, a pessoa vai lá, faz o alinhamento energético, o reiki você não precisa trocar. Olha, nossa, eu estou precisando realmente colocar para fora. Então, busca algo que seja minimamente conectado com aquilo que você já sabe que funciona para você. Né? Esse é um ponto, né? Sempre vai partir da auto-observação. Porque é muito fácil a gente seguir receitinhas. Sim. Mas só vai funcionar aquilo que tem conexão com a gente. Então, eu não posso dar um passo a passo que vai atender a todo mundo, mas o que realmente dá para sinalizar que essa pessoa está precisando de uma ajuda é esse sentimento de sem propósito, de estar sempre cansado de tudo. A vida às vezes até está caminhando, mas parece que falta alguma coisa, falta o brilho no olho. Isso é sinais de desconexão. Da necessidade de se cuidar, Da necessidade de se cuidar. Né? Agora, as frentes que isso tem são infinitas. Né? Então, às vezes o problema não é comigo, mas eu tenho uma resistência com a minha mãe. É questão de mãe? Então, olha, a gente pode ir para uma terapia, a gente pode ir para uma psicanálise, a gente pode ir para a constelação familiar. E até vidas passadas, né? A hipnose, o Theta Healing para substituir crenças. Então, qual que é o seu problema hoje? Qual terapia te ajuda a ir de encontro com isso? Né? Então, essas perguntas também são importantes para ajudar a mapear qual é a ferramenta que mais vai ser contribuição.
Gabi, muito obrigado pelo papo, Ai, pela obrigada vinda, eu, adorei. Edu. Achei que foi extremamente, né, claro, né, para as pessoas, vai ajudar muita gente aí do outro lado, né, a poder se encontrar e começar, né, a trilhar esse caminho, que às vezes a pessoa chega, acha tudo maravilhoso, fantástico, mas tá, o que eu faço com isso? Não sei nem por onde começar. E hoje você forneceu um norte para a galera. Ai, Gratidão, gratidão. viu? Muito obrigada pela oportunidade. Siga lá, gente, @aprendendo com as estrelas no Instagram, WhatsApp 11 9 7993 1573. Galera, eu vou para um rápido intervalo. Quando voltarmos, Márcia Europeia estará aqui conosco, fazendo as previsões para julho e atendendo você. Não sai daí!